Pessoal, boa tarde. Estou aí fazendo um novo vídeo para a gente bater um papo sobre as questões que estão relacionadas ao dia a dia do país, mas também em relação às questões, algumas coisas mais específicas, tá? Hoje eu tirei aí esse vídeo para poder falarmos um pouquinho da operação Vaza Jato, né? Que é a operação que o Intercept estava fazendo. Na verdade, eu estou chamando de operação um pouco como ironia mesmo, porque é um trabalho jornalístico, né? Então não dá pra gente chamar de operação. Mas vamos lá. Eu gostaria de provocar um pouquinho e o título desse vídeo aqui vai ser Deltan, o grande líder, tá bom? Podem criticar lá depois se vocês quiserem. A situação que eu quero trazer para vocês é baseada, logicamente, na questão do Deltan como pessoa dentro da Operação Lava Jato, mas dentro de todo o processo. Né? Porque a Operação Lava Jato, antes de qualquer coisa, é uma operação de uma força-tarefa, é uma força-tarefa que diz respeito à junção de algumas instituições, aí a Polícia Federal e o Ministério Público, que detêm aí o poder da investigação, né, e das oitivas e várias outras situações que levam o processo a andar, né, a coleta de provas, assim por diante. Mas eu queria falar um pouquinho especificamente, e esse vídeo vai ser baseado nas matérias divulgadas pelo Intercept, na Folha e tal, mas no geral eu gostaria de falar um pouquinho sobre por que o Deltan é um grande líder, tá bom? Lá no início das divulgações do Intercept, é possível a gente perceber que o Deltan trabalhou para combater uma possibilidade do ex-presidente Lula, preso lá em Curitiba, dar entrevistas. E uma das coisas que foi vazado provavelmente a partir deles, e a partir daí a internet bombou, né, quem é contra o PT ou o ex-presidente, bombou a ideia de que um criminoso não pode falar. Só que não podemos esquecer que isso é uma grande hipocrisia, né? Porque criminosos já julgados e consolidados com trânsito julgado, ou seja, passou por todas as instâncias, não tinha mais como fazer nenhuma nenhum pedido de revisão do processo, deram entrevistas, foram feitas várias matérias que vêm aí do Cabrini à Globo, do Gugu com aquelas palhaçadas do PCC mascarado, até as outras redes de TV e de mídia, mas também pela internet, né? Então, lá naquela época, ele já demonstrou que ele queria fazer do jeito dele as coisas, e ele fez do jeito dele as coisas, porque ele contou aí com a nossa ignorância, a estupidez que é normal do ser humano e da nossa sociedade, com essa coisa de achar que um é mal, outro é bom, e mesmo assim sabe que não é assim que funciona, mas continua jogando, fazendo esse jogo manipulado por pessoas como o Deltan, mas a gente percebeu que ele fez muita coisa do jeito que ele pensou e que ele quis. Então não dá para dizer que esse cara não é um líder. Não tem carisma, não tem capacidade de aglomerar em torno de si, mas ele sabe fazer um trabalho que aglomera a partir das outras pessoas, dos outros grupos que estão com ele. Né? Então a segunda parte lá, a gente percebe que mesmo ele não tendo certeza das provas em relação ao caso do Triplex, por exemplo, ele achava que eram fracas as provas, o Deltan não se contentou com isso e aí continuou mantendo o processo da forma que ele achou que tinha que ser e da forma que ele quis que fosse. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar. Se a prova era fraca, na justiça tem uma forma de dizer isso, que é indúbio pro réu, né? É uma das coisas que garante um pouco de justiça quando o Estado não tem capacidade de fazer as coisas do jeito que devem ser feitas. Então, se uma prova não é contundente o suficiente para fazer a prisão ou fazer o processo, levar o réu à prisão a partir de todas as instâncias, então essa prova ela deve ser ou deixada de lado ou pensada como realmente ela é, uma prova que gera dúvida. E ele não teve dúvida em colocar no processo e em processar o petista por conta disso. Veja só,
eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas ele não tinha prova naquele momento cabal de que era certo que houve relação entre a reforma do triplex, né, e os contratos com a Petrobras. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que logo em seguida a gente percebeu é que existia ali uma ligação fora, extraordinária, do ministro, hoje ministro, e o juiz, antes juiz, né, Sérgio Moro. Essa ligação, ela não é ruim que exista as conversas. Não dá para dizer para as pessoas que elas não podem ser amigas. Mas se amigas forem, elas têm que se dar o luxo de entender também e de preservar também a sociedade, as pessoas, os réus e a justiça em si. Quando você está suspeito de alguma coisa, você é muito amigo de alguém, você é suspeito de alguma coisa. A própria justiça faz isso quando a gente vai lá num processo e a pessoa, a causa ou o réu, é nosso amigo. Né? E aí a justiça nos elimina daquela situação. Eu não posso dar dar um testemunho onde eu defenda a pessoa, o réu, vamos pensar assim, se ele é muito meu amigo. Ou se eu até posso, mas na hora a justiça vai perceber isso e vai meio que descartar a nossa defesa ou nosso testemunho. Né? Então, mesmo assim, o Deltan levou isso adiante. Essa ligação com o Moro extrapolava um pouco a função promotor-juiz. Né? Então, isso é um problema que a gente tem discutido. Essa situação levou, por outro lado, ao juiz ter mais força em suas ideias, em sua visão de mundo também, e a sua visão de carreira, e o Ministério Público também aproveitou isso. O Deltan não é bobo, você consegue perceber pelos diálogos dele que ele não é um cara que não sabe o que está fazendo, ele sabe muito bem, e ele faz muito bem costurando por trás dos bastidores, né, fazendo as coisas todas por trás dos bastidores. Na seguinte, após essa divulgação da relação juiz-promotor, percebe-se que a relação ela era mais profunda, porque vieram outras revelações, vamos colocar assim, onde o próprio juiz sugeriu tirar uma promotora porque ela não foi muito contundente, ela não foi muito firme no interrogatório do Lula, ela não foi muito boa, ela é uma pessoa legal, mas ela não é muito, era muito fraquinha, meio que foi essa a postura, né? E aí o Ministério Público acatou uma fala de um juiz que não poderia ter feito. Então, se o Ministério Público não é capaz, o Ministério Público tem que se capacitar. Não um juiz que é o julgador falar para o acusador o que ele tem que fazer. Porque aí a outra parte, que é a defesa, fica totalmente sem condições de defender. Então, não é justiça nisso. Por mais que você não concorde, por mais que você não goste de determinada pessoa e ache que tem que ficar preso, não sei o quê, você não pode lutar contra a justiça ou contra a possibilidade de uma justiça real. Porque um dia pode ser um de nós, pode ser você que está aí ouvindo, pode ser você que está aí falando contra, que vai cair nessa história. Então pense bem, porque quando a justiça acontece com um, e eu estou falando aqui da Lava Jato, mas eu defendo a justiça principalmente para aquele menino, para aquela menina que está lá na periferia e é parado pela polícia, ou é colocado o kit flagrante na mão desse adolescente, desse garoto, e ele vai para a cadeia. Ou que não seja, que ele esteja lá realmente comprando a maconha dele, comprando a droga dele, e a polícia prende a pessoa como se fosse um traficante, não como usuário, que muitas vezes acontece. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa injustiça aqui que está na base, se ela pespassou essa visão de que o ex-presidente, os cargos mais altos da República podem passar por questões de justiça ou falta de justiça, qualquer um de nós está sujeito em qualquer lugar do Brasil, em qualquer situação. Então, vocês normalmente que comentam achando que não é possível que aconteça com vocês, pode acontecer sim, a partir do momento que você pode ser acusado injustamente de alguém que não gosta de você ou que não acha que você está certo, ao invés de se basear nas provas reais, te coloque em uma situação complicada.
Em um outro momento, existe uma das violações éticas, como o site de Intercept chamou, né, que uma das coisas que começou a te falar, e eu estou falando que indo de acordo com a ordem das divulgações do Intercept, né? O Moro fica numa situação complexa dentro do Ministério Público, quando eles começam a discutir que não vai ser legal. Porque o Moro ele vai ser visto como uma pessoa que realmente ajudou a eleger o Bolsonaro por conta da ganância ou da ambição política, que é isso que tem demonstrado o ex-juiz mesmo, né? Que existe uma ambição política da parte dele e que essa ambição o levou a fazer coisa que o juiz sério, um juiz capacitado não faria. Então existe essa desconfiança, puxa, não vai ser legal, as pessoas não vão achar ético isso, tal. E eu mesmo, o Deltan também estava lá apontando algumas coisas nesse sentido, né? Mas parabenizou o Moro como se fosse um deus, e aquela coisa toda em outras situações. E aí ele começou a fazer, durante o tempo que ele está na Lava Jato, né, que ele desenvolveu o trabalho da Lava Jato, a fazer palestras pagas. Tá, é um problema ético, a meu ver, quando você mistura o público com o privado, sim. Mas, convenhamos, o cara achou um espaço que ele poderia usar sem necessariamente estar passando dos limites nas questões éticas, tudo bem? Ah, eu fui fazer palestra gratuita, eu fui fazer uma palestra e a troca foi uma doação, não boa. A questão toda é que o Deltan se viu um direito de passar de todos os limites, né? E aí, quando eu falo passar de todos os limites, o Deltan passa a usar a Lava Jato como trampolim para ganhar muito dinheiro. Ou seja, todas as ambições financeiras dele se viram respaldadas naquele momento porque ele não estava nem aí com o restante, com a ética, com a moral e assim por diante. E ele fez isso aí, ganhou muito dinheiro. E aí estourou aquela questão da XP, ou seja, ele estava falando para bancos que ele não teve coragem de colocar dentro dos processos, porque, convenhamos, galera, você tem lavagem de dinheiro, você tem todos os processos possíveis e imagináveis, você tem banco ligado aí à Petrobras, com ações da Petrobras, todos esses bancos têm interesse, você vai lá falar para esses bancos e espera. Não tem nada que esses bancos fizeram, será? Não teve nenhum momento que esses bancos foram criminosos também, dentro dessa situação toda da Lava Jato, da Petrobras e assim por diante, da lavagem de dinheiro. É impossível que a gente não tenha alguma coisa ali, pelo menos que ligasse alguns desses bancos que seja por ser acionistas e ter interesse que a Petrobras passasse por determinada situação, que houvesse abertura maior de capital da empresa, né, da instituição Petrobras, não importa qual seja. Qualquer coisa nesse sentido, o mercado financeiro ele nunca perdoa. Ele é simplesmente o que ele é, um ente frio que não está nem aí com nada. Mas será que esses bancos não estavam envolvidos? E aí o Deltan foi lá falar para eles como é que estava andando, né? Chegou a Pachorra de, em palestras, ele divulgar pelo o Twitter dele, venha saber tudo, venha saber de revelações da Lava Jato, ou seja, isso devia estar correndo em segredo. Devia ser só entre ele e a justiça. Ele colocava nos seus banners, que inclusive foi motivo aí de foi levantado como possibilidade de fazer uma o procurador, na verdade, não o procurador, o ouvidor, de abrir um processo administrativo em relação a isso, e tem uma das matérias que traz isso. Então, o Deltan ele passou um pouco dos limites em relação a tudo. Não um pouco, estou sendo legal com o Deltan nesse momento, mas passou todos os limites éticos e morais. Né? E aí, lá na frente, o Deltan, além de ter recebido muito dinheiro pelas palestras, né, com banco, Unimed, né, que também suscita-se dentro dos meios jurídicos que existiam algumas questões que essas empresas estavam envolvidas, a própria New Way, que estava envolvida com a Operação Lava Jato, o Deltan foi lá dar palestra para os caras e como fingiu que não fosse nada. Aí entra essa questão
extrapolar o papel do Ministério Público, né? Então o Deltan está na primeira instância, ele não é PGR, né? Não é Procurador-Geral, e ele está na primeira instância, é o primeiro cara que tem que ir lá mexer, está lá em contato com a sociedade. Mas ele começou a agir como se fosse dono de tudo. E por que eu digo dono de tudo? Ele começou a cercar é, autoridades, e eu não estou dizendo que eu concordo que as autoridades não sejam ruins, não tenham desvios, tá bom? Só que a gente não pode confundir que o desvio da autoridade que ele tentou, por exemplo, cercar, é, permita que outra autoridade ou outra instituição desvie para poder provar o desvio do outro. Ou seja, é um crime para compensar um outro crime para pegar outro crime. E é ridículo a gente aceitar isso, né? Então é bom que a gente comece a pensar a partir disso. E aí ele tentou cercar o Toffoli, e o que é pior, o Toffoli é um ministro fraco, é uma pessoa de personalidade fraca. Ele não tinha capacidade realmente de ser um ministro e hoje presidente aí, do STF. E uma das coisas que fez com que o Bolsonaro ganhasse e fez com que os militares colocassem militares dentro do STF e mandassem lá dentro hoje, Toffoli principalmente o culpado por conta disso, né? Então, não que o Toffoli seja um santo, mas existem regras dentro da democracia que, se elas forem quebradas, quando você quebra regras demais no Estado Democrático de Direito, não é uma pessoa que perde, não é o Toffoli que perde. Todos nós, todas as pessoas dentro do Estado Democrático de Direito pode ser prejudicada a partir disso, tá? Então, a questão toda nós precisamos preservar de por mais que eu não concorde que as instituições estão preservadas, mas nós precisamos preservar as funções das instituições, pelo menos. Se um crime é cometido e a gente acha que isso é normal, nós estamos com problema. E aí ele cercou o Gilmar também, que é outro problema, que é o grande problema. Gilmar, diferente de Toffoli, por pior que seja, por mais que eu não concorde com um monte de coisa que o Gilmar fez, por mais que eu tenha sido um crítico, eu seja um crítico, eu ainda sou um crítico, claro, quanto mais das posturas, de boa parte das posturas do Gilmar. Ele passou dos limites quando mexeu com o Gilmar, mexeu com a mulher do Gilmar. Quando passou dos limites, eu não estou falando que o Gilmar e a mulher dele podem não ter cometido algum crime. Sim, eu também acredito que possa ter cometido. Não que tenha, mas que possa ter. Só que esse cometer um crime a partir da visão do Gilmar, a partir do Gilmar do Toffoli, tem que passar pelos ritos legais também, como a acusação em relação ao Cunha, como a acusação em relação ao Garotinho, ao Aécio, ao Serra, a qualquer um, a Fernando Henrique, que eles deixaram de lado, que não falaram para não mexer, para não melindrar. Olha que legal isso. Então, existe o político de estimação, né? E existem outras possibilidades. Inclusive, depois, agora mais recentemente, o Deltan fala que o Moro passa um pano aí para o Flávio Bolsonaro nas conversas com ele, porque sabe. A última parte agora, que foi hoje de madrugada que foi colocado, né? Existe aí uma das claras intenções do Deltan, uma não, várias intenções do Deltan, mas existe uma coisa muito mais profunda, que é o que a gente estava falando nisso. O Deltan manipulou muita gente. O Deltan é um sociopata, um psicopata, porque ele manipulou todas as pessoas possíveis e imagináveis. A outra situação é que você teve um monte de gente que aproveitou isso, aproveitou essa relação de proximidade, vem para a rua, MUD, MBL, direita não sei das quantas, esses grupelhos todos aí, que nem momento está preocupado com a sociedade. E aí isso eu falo com toda convicção. Pega os grupelhos todos aí, que eles simplesmente saíram do combate à corrupção para se estruturarem dentro de partidos como grupos organizados, partidecos organizados dentro de partidecos, para poder ter base política. Estão principalmente nos partidos mais corruptos, DEM, MDB e vários outros, né, PSL, estão os partidos mais corruptos, que já estiveram presentes na cena democrática brasileira. E esses caras não estavam pensando em outra coisa a não ser nisso. E aí o Deltan estava justamente com essas pessoas, né? Então não existia real
a real preocupação com a sociedade, com a mudança. Então essa é uma das coisas que nós vimos aí nessa situação. Deltan alinhavou durante todas essas conversas que a gente tem visto aí, desde 2014, alinhavou com essas pessoas, com esses grupos, com esses políticos, e aí entra uma sacada aí na última, no último, na última matéria, eu imagino que não seja do Intercept, mas da Folha ou do El País, eu vi agora há pouco uma menção, uma manchete, e aí eu não achei ainda a matéria, mas eu devo deixar aí para vocês também alguma coisa. O Deltan simplesmente levou ao extremo quando ele, sabendo que o Onyx estava envolvido, que o Fachin tinha sim colocado lá, tinha o nome do Onyx como uma pessoa de foro privilegiado, como um criminoso, e o Deltan estava fazendo campanha, andando de um lado para o outro com o Onyx, e ele é tão sem vergonha que ele diz, deixa claro numa das mensagens, que ele sabia, mas ele não podia falar nada porque, né, podia ser crime. Crime foi ele ter andado com o cara, foi ele ter usado a simpatia, né, na verdade, com o bandido, pelos projetos políticos dele. O Onyx trouxe para a rua, para a mídia, as 10 medidas dele do Moro, né, são projetos dele do Moro, e o Onyx trouxe isso e encampou uma campanha justamente pensando, possivelmente, em se livrar das acusações, como o Moro fez. Ele pediu desculpa. Então, se você é bandido, faz caixa 2, rouba e faz não sei o quê, pediu desculpa pro Moro, tá certo. Só que isso é só com bandido de estimação dessa galera aí. Então, o bandido simples, o bandido que não tem condições talvez do discernimento real, não tem formação, não tem informação real e muitas vezes vai para o mundo do crime, esse não tem perdão. Para o Moro tem que endurecer mesmo, tem que deixar mais tempo preso, tem que ter, não importa, não está se importando aí com nada em relação às torturas dentro do sistema prisional e do sistema policial, ele não está nem preocupado com isso. Porque senão ele teria batido de frente com o Bolsonaro, com essas palhaçadas que ele tem feito aí com o fim do mecanismo de combate à tortura e assim por diante. Então, gente, estou falando do Moro agora, mas é só para entender que o Moro e o Deltan estiveram sempre juntos nessas situações de processar para poder alavancar a carreira do Moro, mas o Deltan também sempre alavancou a sua de outras formas, e aí é muito importante a gente ver isso. Deltan é o cara que é um dos maiores perigos para a democracia, principalmente a nossa, que é incipiente, que está nascendo de verdade, que não conseguiu ainda se estruturar. O Deltan é o cara que arrisca todos os processos para poder ter benefícios pessoais. Deltan é o cara que a gente precisa ter medo e ter cuidado, porque esse cara, ele é capaz de qualquer coisa para poder alavancar sua carreira política e manter seus amigos a salvo. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até mais.